Imagina só, ter uma parte de grandes empresas gerando dinheiro para você na sua conta enquanto você está fazendo outras coisas. Sei lá, até descansando. Parece bom demais para ser verdade. Bom, hoje a gente vai fundo justamente nisso. Como o dinheiro pode, de verdade, trabalhar para quem investe em ações. Bem-vindos a mais essa conversa aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso foco está no universo das ações e, mais especificamente, como os dividendos podem virar uma fonte de renda passiva. E para guiar essa nossa exploração, a gente está usando os insights do capítulo 9 de um material bem direto ao ponto, o e-book Investimentos para Iniciantes, volume 1. A missão é desmistificar o que são essas tais ações, sabe? Entender como funciona e, o ponto-chave, como usar os dividendos de forma estratégica para construir uma renda que entra ali com consistência ao longo do tempo. Ok, então, vamos lá, vamos abrir essa caixa. E um ponto importante logo de cara. Para quem sentir que essa conversa, sabe, acende uma luzinha e quiser ir além, mergulhar mais fundo não só nisso, mas em outros temas essenciais de finanças, todo esse conteúdo que a gente vai discutir hoje faz parte desse e-book completo. Ele está disponível lá na Amazon, é um guia feito, mesmo para quem está começando, sabe? Tem dicas práticas, exemplos, estratégias para fortalecer a relação com o dinheiro. O link para conferir está na descrição aqui da nossa análise, tá? Pode ser um ótimo passo para quem está buscando aí uma mudança na vida financeira. Então, vamos para o coração da coisa. Começando pelo básico do básico mesmo. Afinal, o que é uma ação? A nossa fonte de hoje define de um jeito bem claro. Ações representam frações do capital social de uma empresa. Ou seja, traduzindo, quando alguém compra uma ação, mesmo que seja uma só, essa pessoa está comprando um pedacinho, mínimo que seja, daquela empresa. Vira sócio, né? Na prática, é isso. E como qualquer sociedade, o valor dessa participação não fica parado. O preço da ação varia, e varia bastante. É influenciado por um monte de coisa. Como a empresa está indo financeiramente, os lucros dela, o que o mercado espera para o futuro e até o cenário econômico geral, né? O tal do humor do mercado. E toda essa compra e venda desses pedacinhos de empresa acontece num lugar específico, que é a Bolsa de Valores. Quem facilita isso tudo, geralmente, é uma corretora de valores. Ela faz a ponte entre quem quer comprar e quem quer vender. O que eu acho fascinante aqui, e que esse guia para iniciantes tenta mostrar bem, é ir além daquela ideia de ação ser só um código piscando na tela, sabe? Quando a gente investe em ações, a gente está investindo em negócios reais. Empresas com gente, com produto, com estratégia, com desafios e, claro, com potencial de crescer. É uma aposta que a gente espera que seja calculada, né, no sucesso futuro de uma companhia de verdade. Entender isso muda tudo. Não é um jogo, é uma participação, pequena que seja, na economia real. E claro, isso quer dizer participar dos lucros, mas também dos riscos, né? Todo negócio tem risco. Essa ideia de ser sócio é chave mesmo. E nesse mundo aí de sociedade, o material que a gente está vendo destaca que tem basicamente dois tipos principais de ações que o investidor encontra mais por aí. As ordinárias, a sigla é ON, e as preferenciais, PN. As ações ordinárias, as ON, pelo que eu entendi aqui, são as que dão para o acionista o direito de votar nas assembleias da empresa. Quer dizer, dá uma voz, mesmo que pequenininha, nas decisões importantes lá da companhia. E do outro lado tem as preferenciais, as PN. O nome já meio que entrega, né? Elas costumam ter prioridade na hora de receber os dividendos, aquela parte do lucro que a empresa divide com sócios e que a gente já vai falar mais. Só que em troca dessa preferência na grana, quem tem ação PN geralmente não vota nas assembleias. É uma troca. E essa diferença entre O e PN não é só um detalhe técnico, não. Ela reflete estratégias e perfis de investimento bem diferentes. Se a gente conectar isso com o cenário geral que o guia está montando, a gente percebe que tem uma escolha ali para o investidor. O que é mais importante para ele? Para os objetivos dele? Ter alguma influência, mesmo que seja mais simbólica, para o pequeno investidor, nos rumos da empresa? Aí ele iria mais para ON. Ou ele quer garantir um lugar melhor na fila para receber a distribuição de lucro, focando mais no fluxo de renda. Aí talvez a PN seja mais interessante. Não tem certo ou errado, né?
Depende muito da tese de investimento de cada um, do tempo que pretende ficar investido. Ah, e tem um detalhe. Algumas PNs podem ter menos gente comprando e vendendo, menos liquidez, sabe? Isso pode ser um ponto a pensar dependendo da estratégia. Interessante essa coisa da escolha estratégica. E já que a gente falou em prioridade no recebimento, vamos focar agora no que talvez seja o maior chamariz para muita gente que olha para ações: os dividendos. Aqui a conversa fica bem interessante para quem está buscando renda passiva. O que são exatamente? Bom, de forma simples, dividendo é a parte do lucro líquido que a empresa decide que vai distribuir para os acionistas. É como se a diretoria falasse: olha, pessoal, a gente mandou bem, teve lucro e queremos dividir uma parte desse sucesso com vocês, nossos sócios que acreditam na gente. E a frequência com que isso acontece varia muito. Tem empresa que paga todo mês, o que é ótimo para quem quer um dinheirinho entrando direto. Outras pagam a cada 3 meses, 6 meses ou só uma vez por ano. Cada empresa tem sua política, mas o ponto central, e que o material para iniciantes explora legal, é que o dividendo é uma das formas mais clássicas, mais buscadas, de renda passiva. É a ideia de ter o dinheiro trabalhando para você se tornando realidade, gerando receita sem que você precise gastar seu tempo e esforço ativo, como num trabalho normal. Mas aqui é crucial a gente aprofundar um pouquinho. Essa capacidade da empresa de pagar dividendos sempre com consistência não vem do nada, né? Está totalmente ligada à saúde financeira dela, ao modelo de negócio. Empresas que já são mais maduras, que dão lucro, que geram bastante caixa e, idealmente, que atuam em setores mais resilientes, digamos assim, são as que tendem a pagar dividendos de forma mais confiável, mais previsível. O guia para iniciantes, quando apresenta essa ideia, ele meio que já direciona o olhar para a importância de analisar a qualidade da empresa que está por trás daquela ação. Não dá para olhar só quanto ela pagou de dividendo no passado, sabe? Tem que tentar entender se ela tem condições de continuar dando lucro e distribuindo no futuro. Essa previsibilidade, que nunca é 100% garantida, claro, é que sustenta a estratégia de construir renda passiva com dividendos. Faz todo sentido, né? Tem que olhar de onde vem o dinheiro, se a fonte é segura. Então tá, partindo do princípio que o objetivo é esse, construir essa renda passiva. Quais seriam os passos práticos? Como é que a gente transforma essa ideia em ação mesmo? O capítulo 9 do e-book sugere umas abordagens bem para o chão. A primeira, e talvez a mais básica, é diversificar. Montar uma carteira com ações de várias empresas diferentes que tenham um bom histórico de pagar dividendos. A ideia não é colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Se uma delas tiver problema e cortar o dividendo, o baque na renda total é menor por causa das outras. Outro ponto-chave, que é quase um mantra para quem investe para o longo prazo, é reinvestir os dividendos que recebe. Em vez de só pegar aquele dinheiro que pinga na conta e gastar, a sugestão é usar essa grana para comprar mais ações. Pode ser da mesma empresa que pagou ou de outras da carteira. Por quê? Porque aí entra o tal do efeito bola de neve, a mágica dos juros compostos. Cada ação nova que você compra com dividendo vai, lá na frente, gerar o próprio dividendo dela. Isso acelera o crescimento do patrimônio e da renda passiva de um jeito exponencial com o tempo. Parece simples, mas o impacto disso em décadas pode ser enorme. Exatamente. E essa estratégia de reinvestir, que o guia destaca, faz do tempo um maior parceiro do investidor. Pode não parecer muita coisa no começo, sei lá, alguns reais, dezenas de reais reinvestidos. Mas é a constância disso, mês a mês, ano a ano, que constrói um patrimônio relevante. Imagina, começar com 100 ações de uma empresa que paga, digamos, R$ 1 por ação no ano em dividendos. No primeiro ano, você recebe R$ 100. Se usar esse valor para comprar, sei lá, mais 2 ações, no ano seguinte já são 102 ações gerando dividendos. Agora multiplica isso por várias empresas na carteira e por 10, 20, 30 anos. A renda passiva gerada pode ficar bem interessante. Essa imagem da bola de neve ajuda mesmo a gente a pegar a ideia do potencial. E tem uma terceira dica que a fonte menciona: focar em alguns setores específicos, aqueles que são vistos como mais estáveis, mais resilientes, mesmo quando a economia está meio turbulenta. O texto dá exemplos clássicos: setor de energia elétrica, banco, saneamento básico. A lógica é que são serviços essenciais, né? As pessoas, as empresas continuam precisando de luz, de banco, de água tratada, não importa muito a situação econômica.
Isso tende a gerar receita e lucro mais previsíveis para essas empresas, o que, por sua vez, segura a capacidade delas de pagar dividendos de forma mais estável. E essa sugestão de focar em setores estáveis levanta um ponto importante sobre a abordagem e também sobre as expectativas, né? As estratégias são claras: diversificar, reinvestir, focar na estabilidade. Mas para elas funcionarem, a pessoa precisa ter uma mentalidade de longo prazo. Construir uma renda passiva forte com dividendos raramente é rápido. Exige paciência para esperar os resultados irem se acumulando e, talvez mais importante ainda, consistência para seguir a estratégia, mesmo quando o mercado está naquela montanha russa. O guia acerta muito ao dizer que é preciso resistir àquela vontade de mudar tudo a cada notícia ruim ou a cada balanço do mercado no curto prazo. Tem uma frase no final do capítulo que resume isso perfeitamente, algo tipo: no mundo dos investimentos, constância vale mais do que pressa. E isso é vital, principalmente para quem está começando e talvez tenha aquela expectativa meio irreal de ficar rico logo, sabe? A pressa geralmente leva a erro caro. Já a constância em aplicar a estratégia, essa sim, deixa o tempo e os juros compostos trabalharem a favor do investidor. É entender que é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Controlar a ansiedade e ajustar as expectativas é tão importante quanto escolher as ações certas. Então, tentando juntar tudo isso que a gente conversou, que essa exploração do capítulo 9 mostra pra gente, qual a mensagem principal? Parece que investir em ações é bem mais do que ficar tentando adivinhar se o preço vai subir ou cair amanhã, né? É um jeito de virar parceiro de negócios reais, de participar do crescimento e dos lucros de empresas que já estão aí no mercado, e mais especificamente com uma estratégia focada em dividendos, feita com disciplina, diversificando, reinvestindo, olhando para a qualidade e estabilidade. É sim possível construir com o tempo uma fonte de renda passiva, uma renda que pode crescer e trazer mais segurança financeira. Talvez seja um dos caminhos mais palpáveis para buscar mais liberdade lá na frente. Precisamente. E tem uma mudança de chave na cabeça que é muito poderosa quando a pessoa entende e aplica esses conceitos. O conhecimento sobre ações e dividendos, junto com uma estratégia clara como essas que a gente falou, baseadas no guia, pode transformar a relação da pessoa com o próprio dinheiro. Ela deixa de ser só alguém que troca tempo por dinheiro, trabalhando, para ser alguém que também faz o dinheiro trabalhar para ela. É usar o mercado de capitais não como se fosse um cassino, mas como uma ferramenta para construir patrimônio e gerar renda. A pessoa sai de uma postura passiva com as finanças para uma postura ativa, construindo o próprio futuro. É usar o sistema a seu favor de verdade. E para a gente fechar com uma coisinha para pensar depois, uma provocação que vai um pouco além do que a gente discutiu, a gente viu a força que tem reinvestir os dividendos e o valor de focar em setores estáveis para gerar renda passiva. Mas e se a gente pensar um passo adiante? Olhando para o longuíssimo prazo, como será que uma análise que combina essa busca por estabilidade com a identificação de setores que, além de resilientes, sejam também inovadores e estejam na ponta das grandes tendências futuras? Pensa aí, energia renovável dentro do setor de energia, ou as fintechs revolucionando os bancos, ou empresas de saneamento usando tecnologia de ponta. Como isso poderia turbinar ainda mais essa construção de patrimônio e renda? Será que o ponto ótimo não está justamente nessa mistura de estabilidade que gera dividendo hoje, com o potencial de crescimento que vai impulsionar os lucros e os dividendos de amanhã? Fica aí a pergunta para a gente explorar. Excelente ponto para a gente continuar pensando e pesquisando. Essa mistura de estabilidade com inovação pode ser mesmo uma chave interessante, né? E para quem sentiu que essa conversa abriu portas e quer continuar aprendendo, firmando as bases sobre esse e muitos outros assuntos de finanças e investimentos, reforço aquele lembrete. O e-book Investimentos para Iniciantes, volume 1, que a gente usou de base hoje, oferece um caminho organizado para isso. Ele está lá na Amazon e o link para conferir está aqui na descrição, tá? Pode ser um recurso bem valioso para seguir nessa jornada aí de conhecimento financeiro.